Boa tarde, caros espectadores. Boa tarde. Gostaria de falar aos que tentam nos prejudicar e desacreditar, dizendo que estamos errados. Tudo é falso, uma fraude, e questionam os 400 Hz na aviação, os 200 Hz nas ferramentas elétricas, alegando que espalhamos informações falsas. Gostaria de lembrar que, nas primeiras etapas, com a mesma inspiração, mesma energia, estavam nos acusando de desviar e transferir todo o valor arrecadado para as Ilhas Canárias. Ele não foi saqueado, nem está nas Ilhas Canárias, nem em nenhum outro lugar. Nós construímos o prédio e, agora, as obras dos serviços básicos externos estão em fase final. Alguém se desculpou pelas falsas acusações? Alguém? Alguém estava falando de shoppings que iriam construir outro shopping, e aqui está o laboratório. Então, onde está o shopping? Alguém se desculpou por isso? Se fosse eu, admitiria o erro. Meu nome é Dmitry Alexandrovich Duyunov. Vocês sabem meu nome. Vamos tirar suas dúvidas agora. Vejam que é bem fácil encontrar meu sobrenome, nome, patronímico, minha localização. Tudo está disponível. Mas quais são os nomes de vocês? Vocês se escondem por trás de contas fakes. Quem são vocês? Vocês só sabem caluniar, não têm bons argumentos. Uma pessoa que tem princípios, quando errar, pedirá desculpas. Parecem pessoas que não assumem responsabilidades, que se escondem e têm vergonha de admitir o que fazem na vida. É o que parece. E agora, não tem muita coisa a dizer. Aqui está 400 Hz, aqui está 200 Hz, e daí? Pelo menos expliquem que na aviação existem motores de 400 Hz que custa tanto quanto uma asa de avião. Por quê? São camadas ultrafinas com 0,1 mm, 0,06 mm de espessura. São caros e exigem processamento especial. Após a estampagem, devem ficar no vácuo a 1200 graus por 6 horas. Sabe quanto isso custa? Mesmo que essa técnica já seja conhecida e usada em todo o mundo, ela custa muito dinheiro e não é para consumo em massa, porque tem alto teor de níquel e todo o níquel produzido na Rússia não é suficiente para nem 1/10 da demanda da produção de materiais elétricos. Portanto, não inventem histórias nem enganem as pessoas. Se você é um amador, não é problema nosso. Se quer ser enganado, então seja enganado. A escolha é sua. Se fosse esse o caso, esses motores de design industrial teriam sido fabricados com uma tecnologia diferente há muito tempo. O próximo argumento é: se fosse necessário, o mundo inteiro já o teria lançado há muito tempo. Se você está falando sobre o mundo inteiro, deveria começar por você mesmo. Imagine que você está trabalhando em uma empresa e chega ao diretor-geral e diz: Peter Ivanovich, pensei nisso, fiz aquilo. Você sabe o que ele vai dizer a você: saia daqui com o seu negócio.
e você sabe muito bem que vai te mandar sair. Por quê? Porque esse Peter Ivanovic é um empregado contratado como você. Existe um proprietário que precisa lucrar com seu empreendimento, e ele não precisa das suas inovações. Assim como o Peter Ivanovic não liga. E você não liga porque seu salário não depende delas. Mesmo que haja algumas soluções, todos se sentam e ficam quietos. Ninguém precisa delas. Por exemplo, há um motor aqui que é vendido por uma empresa russa. É fabricado na China, os gerentes de vendas estão na Rússia e o serviço está aqui. Esses motores são bons porque a regulação de entrada é boa. É a vantagem dessas máquinas. Mas todos são feitos com tecnologia soviética. Também são feitos com tecnologia soviética na China. E ninguém vai mudar nada, porque o esquema de produção está bem montado e funcionando. Então, por que mudar? Por que a China iria querer fazer isso? Não é necessário. Essa é a primeira razão. O mundo científico é a segunda razão. Imagine o que acontecerá se um cientista vier a uma conferência e disser: caros colegas, desperdicei minha vida, errei porque fiz a coisa errada, errei profundamente, então todo o meu trabalho deveria ser cancelado. Meu título deve ser retirado e devemos fazer outra coisa. Você pode imaginar tal situação? Acho que não, e ninguém vai admitir isso. Até que o último crente na teoria clássica seja extinto. É quando eles vão falar. Fala-se muito do grande Tesla, mas esquecem-se do Morgan. Por quê? Atrás da Tesla estava Morgan. Morgan era o financiador, Tesla era o empregado. As pessoas vinham até ele e diziam: Nikola, vamos fazer isso. E ele dizia: não posso porque tenho um contrato com Morgan. Bem, vamos fazer isso em seu nome. E como tudo acabou? Morgan selecionou os projetos mais eficazes. Nikola Tesla morreu na pobreza. Vocês não se lembram? Acho que não. Vou ajudar vocês. Assim como o grande Einstein, se olharmos suas patentes, existem patentes duplas em todos os lugares. Por exemplo, Einstein & Schultz. Porque sempre há um segundo autor? Ele costumava trabalhar no escritório de patentes. Você pode conferir. E só quando os últimos adeptos morreram, tudo será divulgado. Mas não é isso que estamos falando. Estamos falando dessas máquinas. Digam-me, grandes cientistas, por que pegamos 380 volts, 50 Hz e, usando um conversor de frequência, retificamos. Obtemos corrente contínua e convertemos de volta para 50 Hz. Dependendo das características de aceleração, pode ser, no máximo, 60 Hz, porque nos Estados Unidos essas frequências são usadas para teste, mas não mais que 200 e 400 Hz. Por quê? A resposta é simples. Se o circuito clássico permitisse, eles o fariam, mas não permite. Então, se você fizer um circuito clássico de 150 Hz no ferro, terá que diminuir a potência total e a indução para reduzir as perdas. Ou aquecerá como um fogão. Só isso. É por isso que não fazem, embora seja óbvio. Mas não assim. Por quê? Existe outro equívoco de que eles não querem desistir, de que o harmônico principal aquece o motor. Não é o harmônico principal que aquece o motor. São os harmônicos ímpares. E é comum dizer que é preciso empurrar os terceiros, quintos, 7 harmônicos, pois são eles que causam
as perdas máximas. Mas, na verdade, não são. Ao decompor esses harmônicos em série de Fourier, usando programas, vemos harmônicos de ordem superior. Como são gerados? Quando os dentes do rotor passam pelos dentes do estator. São esses harmônicos que os geram. E você tem que lidar com eles. E tem mais. Vamos pegar um motor de 24 ranhuras. No esquema clássico, em qualquer momento, 8 dentes estão praticamente com indução zero. E todo o fluxo passa pelo restante dos dentes. Se adicionarmos o enrolamento Slavianka, haverá 2 dentes com indução zero. Isso significa que o fluxo é distribuído de maneira mais uniforme. A indução no ferro é menor e as perdas são menores. E o fato de que não é o terceiro nem o quinto harmônico que é importante, mas os mais altos é confirmado pelo fato de que os motores com rotação maior, digamos 3.000 RPM, têm maior eficiência. Com um motor do mesmo tamanho, não com 3.000 RPM, mas com 750 RPM, a eficiência dele diminui. Se aumentar a RPM, a eficiência aumenta. Isso pode ser visto no computador. Por exemplo, digite motor elétrico AIR100L8 e veja as especificações. A eficiência aqui é de 76,5%. Para o motor L6, a eficiência é de 77,7%. Considerando 3.000 RPM, a eficiência será ainda maior, conforme as tabelas. Comparando tudo, concluímos que precisamos aumentar a velocidade do motor para aumentar a frequência da corrente. Os motores estão à sua frente. São todos AIR100, L8, com as características que citei. O mais interessante é que se pegarmos um L6 e um L8, muitas vezes eles são feitos no mesmo material, com a mesma geometria, para reduzir o custo de produção e não reconfigurar as máquinas em empresas diferentes. Mas isso é extremamente raro. E por que isso? Como o L8 tem um encosto mais fino que o L6, o fluxo é distribuído de forma diferente. O que podemos fazer com isso? Em um motor AIR100L8, colocamos o enrolamento Slavianka. Aqui está o L6. Quais são os resultados? É algo simples. Há um motor semelhante no stand. O pessoal desligou para manter o silêncio antes de passar para outras etapas de teste. Temos alguns dados simples sobre ele, sem muita diferença. Qual a diferença com o clássico L6? Nas especificações, o clássico L6 tem um torque nominal de 22,4 Nm. O mesmo motor, que é esse daqui, tem torque nominal de 26 Nm. O motor clássico tem torque de partida de 42,56 Nm, enquanto o motor atualizado tem torque de partida de 63 Nm, uma diferença de 50%. Se dermos uma olhada no torque crítico, o máximo é 2,2. Pegamos 22,4 Nm
multiplicamos por 2,2 e obtemos 49,28 Nm. Este motor tem 66,3 Nm. O que isso nos diz? Nada. O motor é bom. Tem características estáveis ou indica outra coisa. O motor clássico tem potência de 2,2 kW e esse tem 2,6 kW. Conforme os valores padrão, precisamos de 2,2 kW, então tiramos 20% do núcleo para recuperar 2,2 kW. O custo de material desse motor é reduzido em 20%. Podemos usar isso? Podemos. É dinheiro, é concorrência no mercado. Pergunta: por que não fazemos isso? É comprovado há mais de 10 anos. 10 anos. Depois é bem simples. Com um enrolamento no motor de 50 Hz, o enrolador monta as mesmas seções. Temos um motor de 50 Hz. Conectando as seções de forma diferente, temos 100 Hz, 150 Hz ou até 300 Hz. E o tamanho da seção e o diâmetro do fio permanecem os mesmos. Todas as características aumentam a potência, a eficiência e, mais importante, a classe de eficiência energética. Nos modelos ocidentais, aumentar a eficiência energética do motor significa aumentar as dimensões gerais, mas não no nosso caso, que apenas diminui o tamanho. Um colega muito brilhante me escreveu: Dmitry Alexandrovski, você está absolutamente errado. Conforme a potência do motor aumenta, você tem que aumentar o tamanho de seu eixo. Questionei por quê. Ele respondeu: o torque aumenta. Insisti: por quê? Os torques não aumentam, mas as RPM aumentam. E os torques permanecem os mesmos. A eficiência aumenta, o consumo de energia diminui. A classe de eficiência energética aumenta e assim por diante. Com a mesma linha de produtos, os mesmos componentes, todas as mesmas coisas. Mas com fiação diferente, podemos obter 4 motores diferentes, 4 produtos diferentes, com a mesma configuração. É economicamente razoável ou não? A pergunta é: por que não fazemos isso? Já expliquei os motivos, mas todos os que torcem contra e tentam nos atrapalhar não vão conseguir nos prejudicar. Alguns já tentaram interromper esse processo de várias maneiras, mas falharam. Esses motores serão produzidos em massa nesta linha. Depois de certificados e vendidos em grandes quantidades, a preços razoáveis e excelentes características, quem acreditou nessas mentiras terá se arrependido. Empresas que se dedicam à revenda de produtos chineses vão escorregar lentamente para algum lugar, tendo 2 opções: negociar com esses motores ou desaparecer. Nossa aposta não é a China, mas a Rússia. Já avisei. Aqueles que confiaram em nós terão nos agradecido. Vocês terão que lidar com o fato de ter feito esse tipo de escolha. Vocês podem ter ganhado dinheiro com isso, ou podem ter outros objetivos, como pessoas com pouca responsabilidade social. Não é problema nosso. Como dizem, dinheiro não cheira, mas seus filhos viverão no mundo que deixamos para trás. E o mundo que nós fazemos e o que vocês fazem serão muito diferentes e antagônicos. Mas é apenas um motor.
E isso pode causar muitos problemas, porque a alta demanda do modelo 100. Temos outra área de desenvolvimento. Estamos trabalhando com até 600 Hz e nos preparando para até 900 Hz. Vamos conseguir obter velocidades completamente diferentes no eixo que antes eram inatingíveis. Toda uma gama de equipamentos pode ser reprojetada em termos de capacidade de metal. Por exemplo, bombas, ventiladores, trituradores, ferramentas e diversos outros equipamentos terão seu consumo de metal reduzido. O que você acha? Quais fabricantes serão priorizados? Onde o preço será competitivo com as tecnologias antigas ou com as novas? Prepare-se, pois, além de projetar, a Sovel Mesh está gradualmente começando a desenvolver e colocar em produção. Preparem-se, vocês ainda têm tempo de voltar atrás. Mas no fim, todos terão que lidar com as consequências das próprias escolhas. E todos os que estão envolvidos na atração de investimentos, promoção de projetos e divulgação, estão fazendo um ótimo trabalho. O mesmo vale para quem está envolvido nas atividades de outros projetos. Não sou especialista nesses projetos, então não critico nem digo que são ruins. Além disso, existem pseudos especialistas que pegaram qualquer motor e disseram ser o motor do U9s. Mas não é. O mais interessante é que pegaram um motor chinês médio e depois disseram que era o motor de Vitor Arestov. Mas Vitor não tem nada a ver com isso. Esses especialistas, que não possuem nenhum programa ou método, não conhecem os métodos de pesquisa, como são realizados, como as amostras são coletadas. Eles se atrevem a julgar qualquer coisa. Aqui está nosso motor. Boas-vindas. Quem duvida das características, venha conferir. Além disso, nos conte o que viu e seu ponto de vista, já corrigido e levando em consideração o experimento realizado. Há 50 motores na rampa agora. Eles são usados para depurar equipamentos industriais. Eles serão produzidos industrialmente e submetidos à certificação. Nossa equipe de laboratório desenvolveu os programas e métodos. Os requisitos técnicos estão sendo finalizados. Toda a documentação está sendo preparada. Logo, tudo ficará pronto. E o que vocês estão fazendo? Não faça nada de que se arrependem. Pelo menos pesquisem na internet. Peguem uma calculadora e façam algumas contas. Cuidem-se de si e do mundo ao redor. Acho que, usando o bom senso, vocês farão a escolha certa. Cuidado com os erros, pois eles podem custar caro. Aqueles que vocês afastaram do projeto não vão agradecer por isso. Até a próxima.